Oi, gente, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui certinho. Ok. Bem, hoje eu vim aqui, né, na verdade, explicar para vocês melhor sobre o batim. E bem, eu vou explicar para vocês hoje como funciona, para que vocês consigam entender melhor, porque acho que da última vez ficou um pouco confuso, então por isso que eu tô regravando essa aula para mostrar para vocês. Bem, eu coloquei aqui já explicitamente, no caso, um vocabulário para vocês entenderem melhor. Já escrevi aqui para que a gente entenda, vou tentar explicar de uma forma mais ampla para vocês. Coloquei aqui vocabulário e mais explicação porque aqui tem algumas palavras e a explicação de algumas delas para vocês entenderem. Então vamos começar. Bem, para início, o batim simples, ele é toda a consoante que vem sozinha após um conjunto. E bem, eu vou falar para vocês. Coloquei aqui nessa outra folhinha vários conjuntinhos na ordem vertical. E esses conjuntos, que eu chamo de conjuntos, eles têm um nome que é chamado de diamo, que no caso é esse quadradinho que eu sempre falei como conjunto, parzinho de consoantes e tudo mais, mas que agora eu vou me referir a ele como diamo, tá bom? Mas então vamos lá. Isso daqui, quando nós formamos uma palavrinha desse estilo aqui, ela já é um diamo. Me perdoe se estiver fazendo um ruidinho, porque eu tô tendo que usar os fones hoje. Por causa que eu tô com um pouquinho de barulho aqui em casa e eu quero que só absorva a minha voz para ficar melhor, tá bom? Bem, então tá. Aqui nós temos a palavra batim, ok? E uma palavra sem o batim, ela só tem isso daqui. Ela só tem esses conjuntinhos, esse diamo aqui, ó. O P e o A, e o CH e o I, ok? Mas quando nós adicionamos esse D e esse M, nós temos um batim, que a própria palavra escrito, quando escrevemos o batim no Hangul, ele já usa basicamente o batim, que é o batim simples, certo? E sempre será uma consoante aqui no final. Bem, eu peguei aqui alguns exemplos para nós trabalharmos com os sons de como fica em cada coisa, tá bom? Em cada palavra, dependendo do som e de qual consoante a palavra acompanha. Vamos começar aqui pela consoante. Eita, se eu dar uso não dá certo. Vamos começar aqui com a consoante N, né? Que no caso é essa consoantezinha aqui. Essa consoante, para vocês falarem com o som certo no batim, vocês vão colocar a língua nos dentes, que vai ficar nun, nun, que significa olhos em coreano. E bem, se a gente tira esse batim, fica nu, certo? Formou só apenas um conjuntinho, não tem significado. Mas se nós colocamos o batim aqui embaixo, ela fica nun, que significa olhos. Repararam que o batim vem aqui embaixo? Pois é, toda consoante que vem depois de uma vogal é chamada de batim, certo? No caso, ela está sozinha nesse caso, tá vendo? O batim, ele tá sozinho, ok? Aqui eu coloquei língua tocando os dentes, certo? Eu já escrevi para ficar mais rápido e mais fácil de explicar, que aí vocês podem ir vendo e entendendo, não precisa esperar eu escrever. Nas outras próximas eu vou continuar daquele mesmo jeito, sabe? Escrevendo e tudo mais. Aqui nós temos outro tipo de palavra, que a gente vai usar o quê? Vamos usar a consoante M. Vocês lembram dessa consoante M? Deixa eu até riscar aqui nessa daqui para vocês verem. Consoante M, que é esse quadradinho. E esse quadradinho, quando ele for usado no final de uma palavra, que no caso dessa daqui, nós vamos usar um som meio que fechando a boca no final. Quando você estiver falando uma palavra que contenha esse som, essa consoante M, você vai meio que fechar a boca cada vez quando você chegar no final. Tipo, chorom. Você fecha a boca no final do M, entende? É bem difícil explicar, mas é só vocês peguem como referência essa palavra. Chorom. Lembra, tem uma música do BTS, eu se não me engano é Dope, que eles falam chorom, tum, 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 tum. Significa isso, certo? Ótima explicação, tá bom? Aqui nós temos o quê? A consoante CH, a consoante EO, a vogal EO,
a consoante R, a vogal A e a consoante M. Choron, ok? Só um instante, deixa eu ver ali. Eita. Bem, pessoal, voltei. E vamos lá, né? Aqui, eu tinha explicado pra vocês do Choron, né? Que a gente vê ele na música. E a escrita dele, eu já expliquei, né? Então, lembrem-se disso. O som de N e M, quando vocês usarem ele numa palavra do batim, ele pode ser semelhante. Se você pensar, pronunciando, né? Você poderia pensar que é num e choron, né? Mas só que você tem que se atentar a uma coisa. Quando você for pronunciar o N no final, lembra? Num, ele dá uma prendida no som, certo? E o choron, ele meio que já tem um som mais aberto. Choron, só que ele dá uma fechada ainda no final também. Tem que dar essa diferenciada. É claro que a nossa pronúncia, ela não, dependendo de algumas palavras, ela não vai ficar perfeita. Porque é que nem nós vemos um estrangeiro falando português. A gente acha estranho porque a gente pensa, nossa, mas ele não dá conta de falar direito. Então isso é uma coisa normal, tanto para nós quanto para eles. Então, se a gente dá uma mudada no som, independente do tanto que a gente treinar, ainda vai ser um pouco diferente para uma pessoa que é coreana nativa escutar nós falando. Então a gente sempre tem que treinar para dar essa ajuda, assim, mas também você não precisa se cobrar tanto. Porque a gente tem que lembrar que a gente está aprendendo agora, enquanto eles estão aprendendo desde que nasceram, falando necessariamente. Então a gente sempre tem que estar treinando essa diferenciação de som. Nun, choron, certo? Aqui nós temos a outra palavra que ela pode ser usada como um sobrenome, que é Kang. O NG aqui no final, no caso a consoante aqui no final, vamos lá trocar esse ponto. A gente já aprendeu que essa consoantezinha aqui, ela pode ter som de NG, mas ela também pode ter um som que é nulo, né? Um som, eu vou falar assim, um som de... Vou deixar aqui vazio, vocês entendem que aqui depois ele não tem som de nada, sem som, tá? Sem som. Que é um som nulo só para acompanhar o quê? Uma vogal. Isso acontece quando ele está antes de uma vogal. Se ele está embaixo, depois de uma vogal, se ele está depois de uma vogal, você tem que lembrar, ele tem som de NG. Eu vi muita gente também em dúvida disso, que tinha ficado na dúvida porque não estava conseguindo entender. Então, prestem bastante atenção. Depois de uma vogal, ele tem som de NG. Vou colocar até aqui, ó, NG. Depois de uma vogal, certo? E o sem som, que no caso um som nulo, é antes de uma vogal, certo? Conseguiram entender? Ficou parecendo um AM. Antes de uma vogal, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o quê? NG, porque ele vem depois de uma vogal, porque a ordem é o quê? Consoante, vogal, consoante. Kang, ok? E o som é normal, boca aberta, Kang, ok? Bem, aqui nós temos a pronúncia de Park Jimin, né? Park Jimin. Na nossa escrita, o nome fica com um R aqui, né? Park Jimin. No final, nós temos a letra K, que é o que nós estamos aprendendo. Vou aproveitar e vou explicar desse P e B também. Quando a gente estiver aqui no início, algumas vezes, não é sempre, vai depender muito da forma da pronúncia, esse pezinho aqui, no caso B e P, ele vai ter o som de P e B. Park Jimin. Aqui vocês perceberam que ele tem um som de P, mas em alguns casos ele pode ter o som de B também no início, certo? Então não se preocupem tanto com essa forma de pronunciação dessa letrinha aqui, porque às vezes ela vai acabar dando uma alternância de som, independente se ela tá no início ou não, ok? Também acompanha, julga muito pela vogal que ela tá acompanhada, pela vogal, pelo batim, por tudo, sabe? Aqui mesmo temos o nome Park,
que é um nome muito comum na Coreia. Acho que a maioria que, depois do Kim, eu acho que é o que mais tem. No nome Park, nós temos a letrinha K aqui no final. E bem, essa letrinha K, ela tem som mudo. Ela não tem som, tipo, som mudo. Não, ela tem som. Som de K. Vocês não vão colocar ela com, tipo, parque, parca, certo? Ele vai usar só um som de Q mudo, K mudo. Sorry. Ok. Então aqui o K é mudo. Parque, que no coreano vai ficar pak, ok? Pak. No coreano é pak. Por isso que quando... É porque os coreanos, para ser bem sincera, dependendo da letra que acompanhar, da forma da palavra, eles têm uma certa dificuldade de falar o R. É que nem quando, vamos supor, o Jin ele fala muito ami, porque ele tem uma certa dificuldade para falar o army. Por isso que é bem comum você escutar ele falando ami, certo? A mesma coisa é o que acontece com park, porque eles usam pak. Porque esse Rzinho aqui no meio da palavra, às vezes acaba ficando um pouco complicado para eles dizerem, certo? É uma coisa do vocabulário deles que dificulta, ok? Bem, vamos para a próxima palavra e próxima letrinha, né? Embaixo nós temos a palavra zip. Essa palavrinha significa casa. E aqui nós temos a consoante P e B. Quando ela estiver no modo do batim, que no caso aqui no finalzinho, deixa eu até aumentar esse tracinho aqui para não confundir com a letra N. Quando essa letrinha estiver no batim, no final, essa letrinha ela vai ser usada como P mudo para ser mais exato. Ela vai ter um som de P mudo, ok? Jeep, ok? Significa casa, ok? Memorizou? Casa, ok? Tá certo. Bem, e aí nós temos o nosso último conjunto de consoantes simples, né? Que alteram o som no batim, que é o D, o S e o CH. O C, ai gente, pera. E nós temos aqui, né, o nosso último conjunto, que é o que altera, nesse conjunto aqui. Bem, esse conjuntinho aqui conjuntinho não, essas consoantes aqui, que é o D, o S e o J, a gente vai sempre ter eles quando terminar aqui embaixo, nesse finalzinho aqui, sempre que essas letrinhas estiverem no final, eles vão ter o som de T. Então, vocês memorizam essas 3 letrinhas aqui, após uma consoante que esteja no batim, após uma vogal que esteja no batim, ela vai ter o som de T no final, ok? Memorizem essas 3 consoantes. Olha, a mesma coisa aqui, ó. Pat, ó. Se você fosse pronunciar isso aqui com o som mesmo, ficaria pad, né? Mas o D, ele vai ter o som de T. O S, ele também vai ter o som de T. E aqui vai ser a mesma coisa que ele vai ter o som de T. Pat, ok? Certinho? É isso. Basicamente é isso. Esses aqui são as consoantes simples, ok? São as consoantes simples, que elas mudam de som. Aí depois nós ainda vamos aprender sobre as consoantes aspiradas, tá bom? Para que vocês possam entender melhor como que acompanha cada um. Ok? E bem, vamos passar aqui para outra coisa. Vocês podem assistir esse resto dessa aula depois, que aqui eu vou explicar para vocês agora sobre esses quadradinhos aqui. Aqui nós temos todos os quadradinhos que estão na vertical. E bem, deixa eu colocar outra folha aqui do lado para não cair estranho. Aqui. Bem, nesse primeiro quadradinho, nós temos o quê? Nós temos consoante e vogal, que é o que nós conhecemos já, né? Esse jamo, que isso daqui é chamado de chamo. Certo? Nós já aprendemos isso aqui no início, eu expliquei para vocês. E agora eu vou explicar para vocês desses outros aqui.
tá bom? Só que eu vou explicar só desse aqui, na próxima aula eu explico pra vocês o resto na aula de amanhã, tá bom? Porque eu resolvi gravar essa aula sobre esse conteúdo que eu expliquei agora passado para vocês conseguirem entender primeiro a pronunciação. Depois eu vou começar a explicar melhor sobre o batim em palavras. Eu tinha falado para vocês que o batim, eu tinha colocado para vocês o batim nessa ordem aqui, né? Nesses quadradinhos, uma aula que eu não sei se todo mundo chegou a assistir antes de eu apagar. Mas bem, eu tô explicando de novo para vocês para ficarem melhor. E aqui nesses quadradinhos eu vou deixar fora o batim. Vou explicar para vocês como só o que é o batim, porque assim vocês vão aprender mais facilmente. Eu percebi que dessa forma que eu expliquei para vocês agora é um pouco mais fácil. Então vocês só se lembrem que batim é toda letrinha que vem aqui embaixo. Todo batim simples, tá bom? Essa letrinha que vem aqui embaixo é chamada de batim. Agora nós temos que lembrar que tem o batim duplo também. Isso também a gente vai aprender, só que por enquanto vamos aprender esse batim simples, tá bom? E bem, para vocês terem ideia do que a gente vai entender melhor das posições dessas letras no diamo, bem, a gente começa assim primeiro por uma palavra normal, né? Vamos aproveitar e vamos usar o batim, que é uma palavra que eu uso muito. Saram. Saram. Eita. Essa palavra aqui nós temos um batim, Nossa, gente, pera. Eu fico olhando na câmera, aí fica torto. Nessa palavra saran, nós temos aqui um batim, que é o batim NG, certo? Ó. NG, perceberam? E aqui nós temos esse seguinte diamo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é esse aqui, ó. Consoante, vogal. E aqui nós também temos outro diamo, que é esse daqui, ó. Consoante, vogal e consoante. Entenderam o que eu vou explicar para vocês na próxima aula? É isso. Eu tinha explicado isso aqui falando que era o batim, então acho que para muita gente achou complicado para entender dentro disso aqui como batim. Então por isso que eu expliquei separado dessa vez e agora eu vou explicar só como são formados os diamos, porque vai ficar muito mais fácil, tá bom? Bem, eu espero que vocês esperem ansiosamente. Essa aula hoje vai ser uma aula extra para que vocês possam entender a pronúncia do batim e melhor, né? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado e até logo. Bye, bye.